Bom dia, lamparinas! Estamos começando mais um estudo no dia de hoje, sextou, 8 horas da manhã. Bora acordar, meu povo! Bora acordar! Estamos aqui para fazer o estudo do nosso livro Jesus e Atualidade, psicografia aqui do Divaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles. Seja bem-vinda, Fátima, Tati, todos que vão chegando. Chama o pessoal aí para participar com a gente do nosso estudo. Hoje o capítulo Jesus e Dever, e nós vamos falar de parábolas, né? Joana de Ângeles sempre traz para nós nesse livro alguns ensinamentos a respeito de um tema específico, e hoje é falando sobre dever, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos sobre Jesus e dever e sempre passa, né, pelas nossas experiências, pelas nossas lições do dia a dia, e depois ela traz ali a luz de Jesus através das suas parábolas, como é que ele trazia esse tema. E quando ela fala aqui a respeito de dever, vamos trabalhar o dever hoje também, né? Seja bem-vindo, Jorge Miyashiro, Vanessa, que está conosco, a Pri também, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Comentem aí como é que vocês estão chegando. Sexta-feira hoje, pelo menos aqui em São Paulo, bastante ensolarada. Espero que permaneça assim, gente. Eu não aguento mais o frio, minha voz fica indo e voltando. Não é bom quando muda a temperatura pra mim. Então eu sempre tô gripada ou eu tô com a voz fanha. Tem que melhorar esse tempo. Pelo amor de Deus, mantenha o sol. Vamos manter o sol. Vamos fazer prece aí, gente, pra manter esse sol. Ale, seja bem-vindo. Então vamos lá. Jesus e dever, gente. E vou começar a leitura do texto, mas antes da gente ler o texto, eu queria trazer uma passagem importante a respeito de dever, que tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17. E como a Joana não traz especificamente o texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria começar por ele porque é logo o primeiro trecho que fala a respeito de dever. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trazem que o dever é a obrigação moral da criatura. Criatura, né? Nós que fomos criados por Deus, para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. E por que eu estou trazendo isso? Por que isso é importante para a gente trazer no estudo de hoje? Porque muitas vezes a gente cuida do outro e esquece de cuidar de nós mesmos. E quando a gente fala em dever, dever é conosco. O que eu devo fazer? Né? E lá eles esclarecem que o dever não está associado àquilo que a gente faz na nossa profissão ou no nosso trabalho, mas o nosso dever moral. Então, trazendo esse conceito importantíssimo lá do Evangelho, e vale a pena também a leitura do capítulo todo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daí, a gente começa o texto da Joana de Ângeles, que é a respeito do dever. Então, por certo, de maneira inconsciente, incontáveis indivíduos se creem merecedores de tudo. Supõem que até o sol brilha por eles existem, a fim de facultar-lhe claridade, calor e vida. Fecha-se nos valores que se atribuem possuir e, quando defrontam com a realidade, amarguram-se e rebelam-se, partindo para a agressividade ou a depressão. Não assumem responsabilidades nem cumprem os deveres que lhe cabem. Às vezes comprometem-se para logo abandonarem a empresa, acusando os outros, sentindo-se injustiçados. São exigentes com a conduta alheia e benevolentes com os próprios erros. Sempre entrunhados, tornam-se pesado fardo na economia social, criando situações desagradáveis. Fáceis e gentis quando favorecidos, tornam-se rudes e ingratos se são considerados como acreditam merecer. Afáveis no êxito, apresentam-se agressivos no esforço. E eu já vou dar uma pausa aqui, né, gente, pra gente avaliar tudo isso que ela trouxe aqui já nesse primeiro trecho. Seja bem-vinda, Cristina. Joana vem trazer aqui, né, a descrição de nós, gente. Vamos lá. Quem aqui muitas vezes não assume responsabilidades acreditando que já cumpriu aquilo que devia ter cumprido? Quem de nós aqui nunca atribui o possuir uma realidade diferente daquela que é a real, né?
Muitas vezes a gente vai lá e se rebela, né? E acredita que a gente sempre faz mais do que o outro. Quero ver aqui quem vai assumir isso, né? Que acredita que sempre faz um pouquinho mais do que o outro é que é o preguiçoso e que nós sempre estamos fazendo mais do que deveríamos, né? Acredita que a nossa realidade é totalmente diferente do outro, né? A gente se coloca no lugar, num pedestal, né? Como se nós fôssemos realmente seres aqui inatingíveis, que o sol tá brilhando só pra gente, deveria, né? Brilhar somente pra gente. Por que eu tô trazendo isso, gente? Porque quando a gente fala de dever, a gente tá falando de nós mesmos e não do outro, né? Aí vai falar, mas Monique, você tá sendo muito incisiva aqui no contexto. Não, gente, a gente tá falando da nossa evolução moral, né? Quando a gente fala aqui do nosso dever moral, é nossa evolução moral. Será que nós estamos realmente fazendo o que deveríamos, o que nos comprometemos a fazer? Né? Então, às vezes a gente se compromete, a gente fala que a gente vai fazer, mas a gente não faz. A gente fica ali só no discurso. Então é isso que Joana vem trazer pra gente logo de manhã nessa sexta-feira. Ó que delícia. É importante, gente, essa reflexão. E ela diz, ouvida-se que a vida é um desafio à coragem, ao valor moral e que todos temos deveres impostergáveis para com ela e para com nós mesmos e para com os nossos irmãos terrestres. E aí quando ela fala a respeito desse dever que nós temos com a vida, esse dever que nós temos com nós mesmos, seja bem-vinda, Lila, com nós mesmos e com o outro, eu não deixei de esquecer, não dá para esquecer que aquela passagem do Livro dos Espíritos que está lá na questão 132, quando o Kardec questiona os espíritos, né? Mas por que nós encarnamos? Qual que é a nossa finalidade nessa existência? Por que nós estamos aqui encarnando, gente? Por que a gente encarna? Tem várias reencarnações. Seja bem-vindo, Aloísio. Bom dia. Vamos lá, quem consegue me responder aqui? Qual é a resposta dessa questão 132 do Livro dos Espíritos? Por que encarnamos? Quem não lembra, né, dessa resposta? A primeira coisa que os espíritos nos respondem para essa pergunta, e não é uma só, né? Eles nos respondem que nós estamos aqui para a evolução, para progredir, para chegar à perfeição. Essa é a primeira coisa que eles respondem lá nessa questão. E aí eles falam, olha, você vem evoluir, né, vem chegar à perfeição. E como é que a gente vai chegar à perfeição? Através das provas e expiações. Uns têm provas e expiações e outros têm missão. Lembrando, gente, que quem tem missão é aqui, ó, pouquíssimas pessoas. Aqui nós estamos no mundo de provas e expiações. A grande maioria, eu gosto de falar na média, estamos em provas e expiações. Uns estão um pouquinho mais evoluídos, outros um pouquinho menos, mas quem está em missão, gente, é uma fração muito reduzida. Aqueles que realmente vêm como espíritos missionários é uma fração extremamente reduzida. Então não adianta a gente querer se colocar nessa condição de espíritos missionários, né? E aí o que os espíritos respondem na sequência? E além da sua evolução, além dessa necessidade de buscar a perfeição, vocês fazem parte da cocriação. O que isso significa? Estamos aqui, né? Somos criaturas criadas por Deus. Porém, nós temos o dever de ser co-criadores. O que isso significa, gente? Que nós temos também a nossa parcela de ação. E essa parcela não é pequena. Essa parcela é importantíssima. Então, nós estamos aqui para agir em prol da humanidade, sermos co-criadores. E quando eles trazem essa questão de sermos co-criadores, lá no Livro dos Espíritos, né? Lá nessa questão 132, eles estão dizendo, olha, não adianta só ficar olhando, você não está só de passageiro nessa encarnação. O dever não é só com você, mas com toda uma humanidade. Nós estamos aqui para fazer parte dessa cocriação, ser co-criadores, ou seja, não adianta a gente achar que o mundo de provas e expiações vai chegar no mundo de regeneração sozinho. Não é o universo que vai virar, né? Aqui a Terra, o planeta Terra vai se transformar sozinho, vai se modificar sozinho. Mas as pessoas que estão inseridas aqui, os co-criadores de Deus, que somos nós, temos um papel fundamental nessa mudança e nessa transformação. Rosângela, seja bem-vinda, bom dia. Então, olha que importante a gente entender, né? Juntar o Lé com Cré aqui, quando a Joana traz esses ensinamentos, e associar aos estudos que nós já fizemos aqui da codificação.
Então, quando a gente fala de dever, dever é ação. E a gente só vai ter mérito quando a gente agir. Porque como é que a gente vai conseguir ter mérito se a gente não agiu? Se a gente vai ficar só na teoria? O Benilson, seja muito bem-vindo. Olha aí o Jorge dizendo que ele é um espírito com uma missão importantíssima, necessário e urgente de evoluir. Olha aí. Perfeito, Jorge. Essa é a nossa missão, evoluir o quanto antes. Não dá pra gente ficar aqui esperando, né, que as coisas aconteçam, esperando que o universo vai conspirar a nosso favor, né? Tá lá na letra da música, mas não é verdade, né, gente? Não é o universo que vai conspirar ao nosso favor. Se a gente não praticar, se a gente não agir, não adianta, né? Ninguém tem o direito de fruir sem trabalhar, explorando o esforço de outrem. Olha aí, né? Exploradores aí do universo. O prêmio é a honra que se concede ao triunfo que se empenhou por consegui-lo. Palmo a palmo, o viajante ganha o terreno que percorre, fitando com desassombro a linha de chegada. Ou seja, vamos olhar a linha de chegada, mas não vamos ficar só na teoria, gente. Para chegar até a linha de chegada, a gente precisa caminhar. Correr, né? Então vamos lá, quando a gente fala assim, mas eu queria tanto chegar em tal posição, vocês acham que o universo vai fazer de tudo para você chegar naquela posição só porque você quer? Você acha que não tem que fazer nada até lá, né? A gente precisa trabalhar para chegar em determinada posição, a gente precisa se esforçar para conseguir aquele emprego. A gente não adianta ficar aqui de braço cruzado e não mandar o currículo, não atualizar o currículo, não fazer entrevista, não contar para as pessoas que você está à disposição. Eu me encontro nessa situação atualmente, né? Por isso que eu tô trazendo esse exemplo, gente. Então assim, ó, estamos buscando um emprego, bacana. E aí, você vai ficar de braço cruzado esperando que o universo te mande o emprego? De jeito nenhum, né? A gente precisa atualizar currículo, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa ir em eventos para conhecer novas pessoas, fazer o tal do networking, né? A rede de contatos, falar com as pessoas, contar a sua experiência, relembrar o seu histórico profissional para que você esteja preparado para a entrevista, estudar a vaga, estudar a empresa que você está prestando aquela entrevista. Então vejam quanta ação tem por detrás, né, de buscar um emprego. E na nossa vida tem tanta coisa que a gente quer conquistar, e se a gente não partir para ação, gente, não vai vir de mão beijada, não vai cair no nosso colo, né? Então é isso que a Joana quer nos trazer. E aí ela traz com maestria, né? Ela diz: o dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Qual que é o meu dever atual? Né? Então depende de nós, gente. O nosso livre-arbítrio tá aí para ser utilizado. A gente pode ficar simplesmente aqui na inércia, esperando que caia no meu colo, ou eu posso partir para ação. Lu, seja bem-vinda. Esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, em plena sintonia com o equilíbrio cósmico. Ou seja, esforço, gente. Não existe conquista sem esforço. Se a gente não se esforçar, não vai cair de mão beijada no meu colo. Né? Então, quando ela fala assim, esse esforço resulta da conquista moral que a consciência se permite, ou seja, eu vou ter, através da minha consciência, o entendimento que eu preciso alcançar aquele ponto, e a partir daí eu me esforço para chegar naquilo, né? Para conquistar a linha de chegada. Se a gente quer chegar no final da corrida, a gente precisa correr. Ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. Então, vou repetir, gente, quais são algumas expressões do dever diante da nossa vida. Ser útil em toda e qualquer circunstância. Eu tô aqui, ó, em algum grupo, seja no trabalho mediúnico, seja em qualquer trabalho que a gente vá fazer, qualquer atividade útil, né? Ou até mesmo quando a gente está na inércia, que a gente observa alguma cena, e aí a gente fica ali observando, vou ficar em observação, gente, eu vou partir para ação. Eu muitas vezes não consigo. Às vezes eu tô ali de férias e eu tô vendo as pessoas correndo, tentando fazer alguma coisa, lá vou eu partir para ação, eu não consigo ficar parada. Então é ser útil em qualquer circunstância, favorecer o progresso. Você tá vendo todo mundo progredindo, vai ficar você de fora desse progresso? Lembrem-se, né, que quem ficar por de fora do progresso
Se o nosso planeta estiver pronto para regeneração e você não estiver, gente, é você que vai ser exilado para um planeta diferente, um planeta de novo de provas e expiações ou mais, né? Um planeta primitivo. Porque você não evoluiu, então muitas vezes você precisa ir para um planeta primitivo para ajudar na evolução daqueles que estão ali em condição primitiva, para quem sabe você aprender a evoluir e perceber que você precisa correr atrás do prejuízo, né? Viver com dignidade. O que é ser digno, gente? Vamos avaliar o que é viver com dignidade. Viver com dignidade não é achar que é só o que eu tenho que é o suficiente, né? Mas é sempre estar em busca de algo melhor para você e para os outros. E aí são essas expressões que a gente tem que ter diante da vida, né? E aí eu vou trazer uma reflexão aqui nossa mesmo para vocês, pra gente fechar esse primeiro trecho da Joana, porque ela já vai entrar aqui na parábola de Jesus. Então, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito pra você? Se a gente tem um dever, gente, de evoluir e de chegar ao progresso, o que você está fazendo para evoluir? Qual é o item que você... Pensem aí, vamos refletir em conjunto aqui. O que vocês estão fazendo? Seja bem-vindo, Renato. O que vocês têm feito para você? Se você tem o dever de evoluir, de progredir, o que você tem feito para evoluir e progredir? Pensa em uma ação aí. Qual foi a última ação que você fez para esse progresso e evolução moral, gente? Não é material, é moral. O que você tem feito para evoluir moralmente? Eu tô aqui com vocês estudando, né? Estamos aqui estudando Jesus e a atualidade. Então, isso já é uma ação, né? Buscar o conhecimento, buscar o estudo e a vivência prática. Porque também não adianta ficar só na teoria. Já é um primeiro passo. O que mais que vocês estão fazendo aí para evoluir moralmente? Pensem, deixa aqui no comentário pra gente ler daqui a pouquinho. Tá bom? Bom dia. Vamos lá. Então aqui, aí ela entra aqui na parte das parábolas, né? Olá, Ju, seja bem-vinda. Gente, quem não conhece o perfil do Consteluz, entrem agora e já sigam esse perfil. E volta aqui pro estudo. Ou anotem aí no papelzinho Consteluz, conheça o perfil da Consteluz. Tá bom? E aí, gente, quando eu indico perfis aqui, é porque eu conheço o trabalho, porque eu conheço a evolução aqui da pessoa no exercício do trabalho e porque a gente tem condições de, através de N ferramentas, buscar a nossa evolução moral e espiritual. E a Consteluz faz isso, através de várias ferramentas, e uma delas é a constelação familiar, que eu conheço, eu já fiz constelação. Então, para quem quer se conhecer, quem quer saber como evoluir, fica aí a dica. Então vamos lá, vamos voltar aqui então para o trecho da parábola de Jesus. Joana vem falar. Em inovidável parábola, Jesus delineou o comportamento do homem que se esforça e merece respeito, demonstrando-lhe a fragilidade e ao mesmo tempo o desejo de renovação. Mateus recorda que havia um homem que tinha 2 filhos. Falou o primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ao que ele respondeu: sim, senhor. Porém, refletindo mais tarde, resolveu não ir. Ao segundo filho fez a mesma proposta e ele disse: não quero. Ou seja, um filho foi lá e disse que ia e não foi. E o outro disse que não quero, já falou ali de pronto que não ia, né, trabalhar. Todavia, arrependido, ele foi. E qual dos filhos atendeu à vontade do pai? Pergunto para vocês, o primeiro ou o segundo? O primeiro que disse que ia e não foi, ou o segundo que disse que não queria e foi? E aí perguntou o mestre, né? Qual dos dois atendeu à vontade do pai? E os interrogantes responderam a Jesus: o segundo. Quem são os interrogantes, gente? Os discípulos que estavam ali, né? Observando e aprendendo com a parábola de Jesus. Gente, tá lá em Mateus 21, 28... E eu vou trazer mais um trecho que a Joana de Ângeles não cita aqui no livro, mas que eu entendo que é importante a gente trazer. Oi, guerreira, seja bem-vinda. Dani, bem-vinda, bom dia. A Joana não traz o trecho da parábola, mas eu vou trazer aqui, até pra gente discorrer a respeito desse trecho, que depois disse-lhe Jesus aos discípulos, né? Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão
adiante de vós ao reino de Deus. Ou seja, ele vai lá e ainda diz o seguinte para os discípulos: entendida essa parábola dos dois filhos, e a gente vai discorrer sobre ela, eu ainda vou adiantar uma coisa para vocês, discípulos. Que os publicanos e as meretrizes, ou seja, as prostitutas da época, né, gente? Vamos trazer para nosso vocabulário atual, né? Todas elas entrariam na frente dos discípulos no reino de Deus. Por quê, gente? Importante a gente entender, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o que diz a parábola? Quando Jesus traz aqui o exemplo daquele filho que diz que não quer trabalhar, mas ele reflete a respeito disso e vai. Somos nós, gente. Vamos lá, a gente conseguiu e recebeu todos os ensinamentos aqui de Jesus, né? Estamos todos aqui recebendo a boa nova do Evangelho. Alguns vão ler e vão falar: não quero, não tô afim, não vou querer, né? Não vou evoluir, para mim esse ensinamento não faz sentido nenhum, né? Alguns vão pensar assim e vão dizer: não quero. Só que daqui a pouquinho, né, vamos refletir a respeito desses ensinamentos e falar: gente, eu preciso e eu vou. Eu preciso me mudar, eu preciso me modificar, eu preciso evoluir. Ou, muitas vezes não é pela reflexão, gente, é pela dor, né? A dor vem e eu vou passar por uma situação tão difícil e eu vou falar: meu Deus, me ajuda. E aí eu vou resgatar todos esses ensinamentos de Jesus e vou fazer a diferença e vou me modificar. Oi, Tati, tá travando? Será que é minha internet? Vamos torcer para estabilizar. Que eu tinha feito um teste antes de entrar aqui e a internet estava funcionando. Qualquer coisa, se não melhorar, sai e entra de novo, Tati. Que muitas vezes o Instagram dá umas travadinhas para nós, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar pela dor e a gente vai acordar e vai falar: opa, preciso me modificar, eu preciso trabalhar aquela questão. E aí eu vou despertar. E eu era aquele filho que disse que não queria, né? E aí eu despertei. E agora vão ter outros que vão falar, vão receber toda essa teoria que nós estamos falando aqui, gente, todo esse conceito, os ensinamentos de Jesus, vão ter acesso às informações e vão profetizar por aí, dizendo: olha, eu faço, eu quero, eu vou fazer. E no final não vai fazer nada. Vai ficar só nas palavras e nada de ação e não vai se modificar. O Caetano tá trazendo que pra ele tá normal. Provavelmente alguma oscilação aí da sua internet, Tati. Tenta sair e voltar de novo. Então vejam, gente, quando a gente traz esses dois filhos, aquele que disse que ia trabalhar, que iria pra vinha e não foi, são esses que ficam na teoria. Cadê a ação? Quando a gente fala aqui de dever, gente, é o nosso dever, é a nossa consciência. Não é sair bravejando pra todo mundo aí que vai fazer e não faz. E a gente é cheio de fazer isso, né, gente? Vamos pensar aí, quantas coisas vocês falarem: ah, eu vou fazer isso pra mim. E aí eu comecei, procrastinei, não fiz, não terminei. Eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa aí que vai vir na cabeça de vocês agora. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu já fiz, já falei que eu ia fazer e eu não consegui fazer, que era o inglês. Olha aí, já veio um negócio aqui na minha cabeça. Comenta aí pra mim, traz aí no comentário o que vocês começaram a falar que eu vou fazer e não fiz. Ou comecei a fazer e parei. Eu já fiz isso várias vezes com o inglês e agora eu retomei. Vamos fazer 2 semanas, eu retomei o inglês e agora eu falei: eu não vou terminar. Eu não vou deixar de fazer. Eu vou terminar esse inglês. E eu tenho certeza que vocês têm alguma coisa aí que vocês também já falaram: ah, eu acho que eu quero fazer um trabalho voluntário e eu não fiz ainda, não comecei. Ah, porque eu não tenho tempo. E a gente sempre fica arrumando ali, gente, justificativas. A gente sempre tem uma muletinha pra se apoiar, né? Ah, porque, no meu caso do inglês, porque é difícil. E aí o que acontece? A gente fica procrastinando, a gente fica ali adiando uma coisa que a gente precisa fazer, né? Olha só o Aloysio trazendo aqui, ó: quem transformar o mundo, mas não arrumar o próprio quarto. Olha aí, querem transformar o mundo, mas não querem arrumar o próprio quarto. Exatamente, é isso. A gente fica falando pro mundo o que precisa ser feito e a gente não faz, né? Olha aí o Renato trazendo aula de violão. Vamos lá, Renato, vamos colocar uma meta aqui e vamos executar, gente. É isso, a gente muitas vezes procrastina e deixa de fazer. Caetano, voltar ao jiu-jitsu, olha aí. E às vezes é uma coisa que a gente gosta, né? E a gente fala: poxa, eu vou fazer, vou voltar, vou fazer. E a gente não faz, fica procrastinando. Então a gente tem que trazer o seguinte, que muitas vezes
A gente tem que se arrepender daquilo que a gente fez e não daquilo que a gente não fez. Já pararam para pensar a respeito disso? Eduardo, seja bem-vindo. Olha aí, Caetano dizendo, tô procrastinando. Vamos organizar essa bagunça. Primeiro, o que a gente precisa entender, excelente o exemplo que você trouxe aqui, Caetano. Quando o nosso quarto tá bagunçado, gente, o que tá bagunçado? É o quarto ou é a nossa vida que tá uma bagunça? Se a gente não organizar a nossa vida, gente, se a gente não começar pelo quarto e organizar o quarto, como é que a gente se organiza na vida? Olha aí, a Loísa trazendo aqui a dieta, que a gente sempre deixa pra segunda-feira. Ah, segunda-feira eu começo aquela dieta, né, gente? E o que a gente tá esquecendo de nós mesmos? O que a gente falou aqui? A primeira coisa que eu trouxe pra vocês, o que é o dever? Vou reforçar aqui, gente. Dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Então eu tenho o dever de me cuidar, eu tenho o dever de me ajudar. Eu tenho o dever de ter a aula de violão, como o Renato trouxe aqui. Por quê, gente? Porque a gente precisa pensar no nosso bem-estar em primeiro lugar. Arrumar o próprio quarto. Como é que eu quero arrumar a minha vida se eu não consigo arrumar meu próprio quarto? Já pararam pra pensar? Então, se a gente não tem as coisas organizadas, fica muito mais difícil, né? E aí a Joana traz pra nós. Defrontamos nessa existência a ação e a promessa. O fato e a intenção. Olha a diferença, gente, entre fato e intenção. Fato é agir. Intenção é pensar que eu vou fazer. Né? E aí a gente tem que pensar aqui também, né? Que a gente muitas vezes se arrepende porque não fez. Somos cegos muitas vezes, dizendo o que vamos fazer, dizendo que a gente vai executar e a gente fica procrastinando. Não é verdade? Então a gente fala muita coisa da boca pra fora e não faz. Procrastinamos e desistimos. Quando a gente toma consciência disso, de olha, eu fiquei na procrastinação, eu desisti de fazer o inglês, como eu trouxe aqui pra vocês, a gente fica depois olhando pra trás e falando, mas por que eu desisti mesmo? Por que eu comecei e toda vez eu paro? Eu não consigo fazer aquilo, executar aquilo. Alguma coisa tem que resolver ali, gente. Né? Então é isso, se a gente tá com dificuldade de fazer o inglês, vamos voltar pro inglês. Tem que começar a agir, e aí colocar uma meta, eu vou fazer inglês, ano que vem eu vou estar falando, gente. Ouçam o que eu tô dizendo, e eu vou reforçar positivamente, e a gente sabe que os nossos pensamentos têm poder quando a gente pensa, quando a gente externaliza, quando a gente começa a agir, funciona. Hilson, seja bem-vindo, que saudade, meu querido. Vamos lá, então a gente precisa agir, pensar a respeito e ter afirmações positivas. Porque se a gente ficar, eu não consigo fazer aula de violão, eu não consigo arrumar meu quarto. Se a gente ficar no não, eu reforço algo negativo e essa negação vai me gerar ali nos meus pensamentos. Gente, lembrem que pensamentos se materializam, né? Que a gente plasma aquilo que a gente pensa. Então, se eu pensar positivo, eu vou falar inglês. Eu vou fazer aula de violão, eu vou voltar pro jiu-jitsu, né? Quando a gente fala, eu vou arrumar meu quarto, e a gente reforça isso, eu gosto muito de trazer, gente, que eu sou muito visual. O que eu faço? Além de falar e além de pensar, eu escrevo e coloco no meu quadro aqui. Eu tenho um quadro aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês. Que eu coloco um monte de papeizinhos aqui, tem foto, tem papeizinhos, são as frases que eu reforço, e todo dia, quando eu acordo, eu olho para aquela frase, quando eu passo por aqui, eu olho. E muitos dos papeizinhos que estão aqui eu já joguei fora. Por que eu joguei fora? Porque eu consegui conquistar. Porque eu reforcei positivamente, coloquei aquilo como um dever e eu conquistei. Então a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, né? Olha aí, Hilson falando que tá bem, espero que você também. Estamos bem, graças a Deus, Hilson, com saúde, e vamos conquistar um emprego, que é o que a gente tá buscando agora. O inglês, o emprego, e a gente vai conseguir, né? Renato dizendo aqui, ó, indicar um app muito bom para inglês ou outros o quê? Não, eu não entendi o ódio. Acho que você deve ter escrito errado, né, Renato? Mas aí depois manda pra mim. Se tem uma indicação de aplicativo de inglês, me manda que eu tô querendo. Olha aí, Caetano colocando the book is on. On the table, né? Ai, gente, vocês são ótimos. Foi o corretor, olha lá, Buzo. Acho que é esse o aplicativo. Excelente, vou procurar, viu? Então é isso, Dani.
Pensa em algo que você queira fazer e que toda vez... É isso que a gente vai trabalhar agora. Olha aí, a Aloysio também falando do Duolingo. O Duolingo eu conheço. Esse é bom. Esse eu tô usando já. E quantos outros, né, gente? Quantas outras ferramentas para nos auxiliar. E quando a gente começa a falar, eu vou falar inglês, o que a gente tá fazendo aqui, gente? Todo dia, em algum momento do meu dia, eu tenho contato e acesso com essa língua. Seja por aplicativos, seja pelo YouTube, seja com a minha professora de inglês, que agora tá me dando aula particular. É isso. Então, assim, a gente precisa ter acesso. Ouvindo uma música em inglês e tentando entender o que aquele cantor tá falando. É ter vontade. Quando a gente tem vontade, quando a gente põe os pensamentos que eu vou conseguir, a gente consegue. Tá bom? E vamos lá continuar aqui com a Joana, que ela ainda tem muita coisa pra falar pra gente. A ação deve predominar, porque é resultante do dever. Olha aí a ação. Para ela não se tornam necessárias palavras melífluas ou confortadoras. O que ela quer dizer com palavras melífluas, gente? Palavras doces. Não adianta a gente colocar palavras doces e confortadoras e deixar passar. Mas sim a decisão para realizá-las corretamente. Vamos decidir, vamos realizar? Jesus sempre propõe o dever, a ação, bem entender a fim de melhor atuar. Ou seja, se eu entendi, se eu sei que eu tenho essa dificuldade, legal, tomei consciência, né? Pensei a respeito daquilo, agora vamos agir. Ele não induz ninguém à alienação da realidade objetiva do mundo. Ele estabelece uma escala de valores que devem ser respeitados, merecendo primazia os mais relevantes que se tornam a pauta de conquistas do homem de bem, que cumpre com o seu dever. Ou seja, se eu sou homem de bem, gente, eu cumpro com o meu dever. Então vamos colocar qual é a escala de valores? O que aquilo agora, neste momento, é mais importante para minha evolução moral e espiritual? Lembrando que a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, gente, de aprendizado, de conhecimento, mas o que é bom, importante para minha evolução? Que dentro dessas atividades que nós falamos aqui, vai ser importante para minha evolução moral. Como é que eu estou praticando aquele ato? Nosso colega trouxe aqui, né? Eu quero voltar a fazer jiu-jitsu. Beleza, como é que você vai praticar o jiu-jitsu? Você vai praticar para o bem ou você vai praticar usando essa ferramenta, ou esse esporte, ou esse, vamos dizer aqui, esse aprendizado para o bem ou para o mal? Olha só como a gente pode usar isso também, né, a nosso favor ou contra a gente. Tudo que a gente for fazer aqui, inclusive inglês, gente, que eu tô trazendo aqui, né? Legal, vou aprender inglês. Eu vou usar esse inglês pra quê? É para exercitar para o bem, para ajudar o próximo, para me ajudar a viajar, para me ajudar a buscar uma profissão e eu fazer bem para minha profissão. Para que eu vou usar o inglês? Então, em tudo que vocês pensarem aí que vocês estão procrastinando e que a gente vai tirar dessa procrastinação e executar e trazer pro dever, o que isso vai me agregar na minha evolução moral e espiritual? Sempre tem algo que a gente possa complementar aqui e agregar. Renata, seja bem-vinda. Vamos pensar a respeito disso? Então, diante dele, estagnação é morte. Então, se a gente está procrastinando, se a gente está estagnado, isso é morte, gente. Esta é crime cometido contra o reino de Deus, que está dentro do próprio homem, necessitando de ser conquistado. Por que, gente, é crime mediante o reino de Deus? Nós falamos lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós somos parte da cocriação, e se eu não estou usando, né, essa minha ação, se eu estou procrastinando, se eu estou aqui na estagnação, eu estou, de alguma forma, exercendo crime contra mim e contra toda a humanidade, porque eu sou parte dessa cocriação, eu estou aqui com o objetivo nessa encarnação de evoluir e progredir como espírito, e para ajudar a humanidade, aquele meu irmão que está ao meu lado. E se eu não estou fazendo isso, isso é um crime aos olhos de Deus. Então, no momento que eu desencarnar, a minha consciência vai me dar aqui uma saculejada e vai ser complicado, porque a gente vai sentir culpa, a gente vai sentir remorso, a gente vai achar que a gente podia ter feito mais se eu estiver na estagnação. Wilton, seja muito bem-vindo. Então percebam, né? Todas as parábolas que ele nos ofereceu estão plenas de ação. Jesus, gente, nunca ficou na teoria, né? Ele trouxe e agiu, ele falou e ele aplicou. Sem impositivos externos. Ele não apontou o dedo para ninguém dizendo você tem que fazer. Ele exemplificou
E a partir do exemplo, quem quer seguir, que venha. Né? Ele chamou as pessoas para segui-lo, mas ele não impôs a ninguém, porque todos temos o nosso livre-arbítrio. Será que a gente quer ficar parado aqui observando, né? Na estagnação, na procrastinação? Ou a gente vai querer realmente executar, agir? Antes, sem positivos externos. Antes, como resultado de espontânea lucidez da consciência desperta. Vamos despertar a nossa consciência? E aí Joana finaliza, né? Nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Olha só, nunca prometas realizar o que não pretendes fazer. Então, se a gente está prometendo que a gente vai fazer o inglês, que a gente vai voltar ao jiu-jitsu, que a gente vai arrumar o quarto, Caetana, vamos arrumar esse quarto aí. Se a gente está prometendo, gente, a gente precisa fazer. Não é da boca para fora. Jamais permaneça inoperante em um lugar já conquistado. Eu conquistei, eu tô aqui, eu arrumei um emprego. Agora eu vou ficar aqui folgada, né? Bela folgada aqui. Porque agora já tá confortável. Tô aqui no meu emprego, tô trabalhando, tô recebendo a minha remuneração. Vou ficar parada de jeito nenhum, né? Então identifica as possibilidades aí vigentes e segue adiante. Esteja sempre buscando. Olha que importante, né? O dever que te impõe renúncia e sacrifício também te alça a harmonia, libertando-lhe dos conflitos e das dúvidas. Não cesses de crescer interiormente. Ou seja, arrumei um emprego, gente. Eu tô aqui, tô trabalhando, tô entregando. E o que eu posso fazer além? Eu posso crescer interiormente. Como é que eu cresço interiormente? Eu vou ajudar aqueles que estão à minha volta. E a partir do momento que eu estou ajudando, eu estou me desenvolvendo também. Né? Porque quando a gente acha que a gente está praticando a caridade, gente, quem está ganhando mais com isso sou eu. Porque eu estou desenvolvendo empatia, porque eu estou desenvolvendo outras questões que muitas vezes são aquelas que eu preciso trabalhar. Porque muitas vezes no momento que eu falo para o outro é algo que eu preciso fazer, então eu estou me autoavaliando. Não cesses de crescer interiormente. A insatisfação com que já lograste sem rebeldia será a tua motivação para conquistas mais expressivas. Então não adianta ficar rebelde, gente, achando que eu já conquistei tudo, tá lindo, maravilhoso. Igor, seja bem-vindo. Não, a gente tem muito o que fazer. É servidor do mundo. E aí quando ela fala é servidor do mundo, isso é diferente de ser servidor de si mesmo. Porque muitas vezes a gente cai nessa ignorância, né? De achar que a gente precisa servir só a nós mesmos e esquece o restante que está ao redor. Então, seja servidor do mundo. Lembra, somos co-criadores. Jesus, que se originará nas estrelas, afirmou ser o servo de todos. E assim se fez, para que tivéssemos a vida e esta em abundância. E ela finaliza com essa frase, vou repetir, gente. Jesus que se originara nas estrelas, ou seja, que era pra gente o maior exemplo de perfeição, né? Esses dias eu comentei, eu coloquei nos nossos comentários, respondendo um dos stories, né? Das perguntas que eu abri ali no saque, dizendo que Jesus era a nossa perfeição, né? E aí me corrigiram, falando, Monique, não, Jesus não era a perfeição. Jesus era irmão como nós, que chegou, né? Alcançou. Tá num nível mais elevado que a gente. Gente, se ele não é perfeito, para nós, no estágio que nós estamos, ele é o nosso modelo de perfeição. Então, se a gente conseguir, pelo menos, buscar Jesus, já é um grande passo. É claro que quando nós estivermos no patamar dele, a gente vai querer muito mais, né? Mas já é o nosso maior exemplo, modelo e guia. Então, vamos seguir Jesus? Se a gente conseguir buscar Jesus, já é algo muito grande, né? E quando eu falo buscar, é tentar buscar mediante os nossos esforços, porque muitas vezes a gente vai se frustrar, né? Muitas vezes a gente vai tentar e não vai conseguir, mas é importante que a gente busque. Então, vejam, ele se originara nas estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se fez, porque ele não só falou, ele executou, ele exemplificou, para que tivéssemos vida e esta em abundância. Quando eu falo aqui de vida, gente, é o exemplo aqui do dever na prática, né? Então, quando a gente fala estamos vivendo, não adianta a gente só simplesmente estar respirando, né? Inertes, na inércia, como diz aqui Joana. A gente precisa agir. Vou ler aqui os comentários de vocês, Renato colocando aqui. A satisfação
é muito boa quando realizamos as tarefas e obrigações, tanto para nós quanto para aqueles que nos amam, com certeza. E muitas vezes, né, Renata, até para aqueles que não nos amam. Porque quando a gente consegue perceber que nas nossas tarefas e nossas obrigações a gente está fazendo ali, muitas vezes tem aquela pessoa que é difícil, complicada, né? Tô ali no meu trabalho e eu preciso executar isso, mas eu tenho que fazer e eu sei que eu tenho que fazer por aquela pessoa que muitas vezes eu não gosto. Aí a gente tem que lembrar aqui da passagem no Evangelho quando fala dos nossos inimigos, né? Quando a gente faz por aqueles que a gente não gosta, aí você chegou num patamar maior ali, né? Quando a gente consegue reverter muitas vezes essa raiva, esse ódio que a gente tem em amor, né? Porque fazer por aqueles que a gente ama é mais fácil. E muitas vezes ainda para esses a gente tem dificuldade de fazer, né? Caetano colocando aqui, ó. Eu tenho um mural igual você, mas eu não sei onde ele foi parar. Desapareceu no meio das roupas. Olha aí, eu acho que o Caetano, gente, tá aqui com um compromisso e o dever conosco de arrumar esse quarto, né? A partir do momento que ele arrumar o quarto, ele vai organizar a vida dele, vai conseguir achar um mural, vai conseguir colocar essa frase. E Caetano depois comenta aqui pra gente, ó, Monique, consegui arrumar o meu quarto, consegui achar um mural e consegui escrever a frase e vou colá-la no mural. Tá vendo, gente, como tudo na nossa vida, né, inclusive o ambiente que a gente está, reflete muitas vezes aquilo que eu estou passando, e quando a gente consegue se organizar o quarto, a gente organiza a nossa vida. Aí a gente começa a colocar as coisas no eixo, né? Ele tá brincando aqui, dizendo que não tá desorganizado, não. Não sei não, hein, Caetano? Olha aí. Renato colocou, aquela tristeza e ansiedade pode estar ligada a alguma procrastinação. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos pensar, o que a gente está procrastinando, gente? Vamos assumir o dever de sair da procrastinação? Aquele momento que alguém me chamou para sair, né? Ah, vamos passear, vamos fazer alguma coisa. Ah, não, eu tô com preguiça, tô aqui procrastinando. Vamos lembrar dessa palavra. Não, eu não vou procrastinar. Me chamaram para tarefa, me chamaram para trabalhar no centro espírita ou para qualquer outro tipo de trabalho, gente. Eu já fiz trabalho voluntário, inclusive em ações que não eram no meu centro espírita, e quão gratificante foi, né? A gente traz aqui o centro espírita, mas quando a gente abraça uma tarefa, quando a gente quer fazer o bem, a gente faz o bem em qualquer lugar, mesmo num trabalho que não seja um trabalho de caridade, né? Quando a gente tá falando no nosso atividade, no nosso trabalho, no dia a dia, na rua, em todas as nossas ações, né? Quando a gente faz algo para o bem, é importantíssimo, a gente se sente bem, a gente sai dessa tristeza e dessa ansiedade que o Renato tá trazendo aqui. E se eu tô ansioso, gente, é porque eu tô tendo tempo vago na procrastinação, ou muitas vezes nessa situação aqui de inércia, e fico pensando no futuro. Porque se eu estivesse aqui no momento presente, se eu estivesse trabalhando no momento presente, a gente não tem tempo para ficar pensando no futuro, não. Né? A gente tem que parar e pensar no futuro só naqueles momentos que a gente realmente precisa exercitar a tranquilidade, a paciência, a solitude, para ser criativo e pensar e planejar o futuro. Agora, se a gente está pensando muito no futuro, porque a ansiedade é isso, a gente querer se antecipar dos eventos futuros. Quando a gente começa a querer se antecipar demais e fica ansioso demais, é porque a gente está com tempo vago. Vamos preencher esse tempo? Obrigada, Hilson, por estar conosco, querido. Vai lá, vai trabalhar, gente, que eu sei que todo mundo tem os seus compromissos aqui. Vai ficar salva essa live e depois vocês assistam. Então é importante que a gente tenha essa consciência. A Lê trazendo aqui que vai excelente fazer um trabalho voluntário. E o maior beneficiado somos nós, com certeza. Nós que aprendemos, gente. Quando a gente está tentando ajudar, a gente está aqui absorvendo e tendo aqui evolução moral e espiritual. E aí eu vou pedir uma última coisa aqui para vocês. Antes de vocês saírem, aproveitem este momento. Eu tenho certeza que essa mensagem de procrastinação, de dever, de evolução espiritual, ela atinge todo mundo, todos nós. Independente da religião, independente das crenças, essa mensagem atende todo mundo. Então pegue esse vídeo e compartilhe. E aí muitas pessoas falam, mas Monique, se eu for compartilhar, aquele meu amigo que muitas vezes quer ouvir essa mensagem, é importante essa mensagem para ele não é espírita. Não tem problema, eu vou dar uma dica para vocês. Sobe, compartilha isso no seu perfil.
Alguém vai estar lá passando nos stories e de repente vai se interessar por aquele conteúdo, vai ouvir, como a gente falou aqui, muitos vão ouvir e vão descartar. Igual o trabalhador da vinha, né? Igual aquele filho do trabalhador que disse, eu vou seguir, vou lá trabalhar. E não foi. Muitos vão fazer isso. Outros vão olhar o vídeo, vão assistir, vão se interessar. E mesmo dizendo que não iriam seguir, mesmo dizendo que não iriam fazer isso, e mesmo dizendo que não iriam sair da procrastinação, alguma coisa lá no fundo vai despertar a reflexão e essa pessoa vai se modificar. Então você foi agente da cocriação, sem perceber. Vejam que interessante, né? Muitos podemos fazer isso. Então, façam isso, compartilhem esse vídeo, porque muitas vezes uma palavra que nós dissemos aqui vai atingir alguém de uma forma diferente, vai despertar algo no outro que você, muitas vezes, com as suas palavras não conseguiria despertar. E eu tô dizendo isso, gente, porque muitas vezes eu tô assistindo um vídeo de um colega que também faz o mesmo trabalho e aí eu tenho aquela sacada de algo que eu não tinha pensado antes, mesmo lendo o mesmo livro, mesmo fazendo a mesma reflexão. Muitas pessoas falam, ai, Monique, eu já li esse livro, não vou estudar com você. Mas no momento, muitas vezes que nós estamos aqui reestudando o livro e tendo uma reflexão, tem um despertar diferente. Então faça isso, divulgue esse material, divulgue isso para mais pessoas que você puder. É sempre importante, como a Tati está trazendo, sim, estudar, estudar, estudar. Porque a gente lê o livro hoje, ele despertou alguma informação para mim, ou às vezes nem despertou, passei batido, li, não absorvi nada, mas no dia seguinte eu vou ler de novo e vai despertar alguma coisa, ou eu vou conseguir linkar com algo que eu vivenciei e aquilo vai se tornar algo profundo na minha vida. E aí eu vou sair da procrastinação e vou entender aquilo como dever. Então não deixem de divulgar, de compartilhar e de assistir novamente, porque muitas vezes eu li agora, assisti, mas eu tava disperso, tava tomando meu café da manhã, tava pensando já no trabalho. E aí no dia seguinte eu falo, peraí, eu vou assistir de novo, e aí tem um despertar com aquele mesmo conteúdo, né? Então não desistam. Muitas pessoas falam pra mim, Monique, eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, mas eu não consigo continuar. E aí a gente faz o quê? Desiste, procrastina, né? Assim como eu tô falando aqui do inglês. A gente desiste. Não podemos desistir, então a gente tem que persistir. Tentei ler o primeiro trecho ali do Livro dos Espíritos, não saiu, vou tentar de novo. E eu não vou sair do primeiro trecho enquanto eu não conseguir absorver o que tá ali, gente. É na persistência que muitas vezes a gente aprende e consegue compreender melhor, né? Eu gosto muito, quando eu tô estudando, de rabiscar os livros, né? Por que eu faço isso? Porque muitas vezes eu leio aquele trecho, não me absorve, não trouxe nada. Aí eu vou ler de novo, aí eu vou olhar aquela palavra que pra mim, como a gente trouxe aqui, eu trouxe uma palavra, gente, que eu não conhecia, melífluas, palavras melífluas. E aí quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o que a Joana tá falando, né? A Joana às vezes tem um linguajar complicado, né? Difícil pra gente. Mas aí a gente tem dicionário, tem o Google hoje, que se você jogar lá, tá lá a palavra. O que significa melífluas, gente? Nunca mais vou esquecer. Palavras melífluas significa... melífluas vem do mel, que se relembra o quê? O que é o mel? O mel é um doce. Então quando a gente fala de palavras melífluas, eu tô falando de palavras doces. Nunca mais vou esquecer. Então é isso, se a gente tiver vontade, interesse em aprender alguma coisa, em executar, a gente consegue. Mediante esforço, mediante vontade, como nos diz os Espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Então daí a importância da gente estudar. Excelente final de semana a todos. Nos vemos novamente na próxima sexta-feira, 8 horas da manhã, estaremos aqui juntos, mais uma vez. Deixem um comentário, falem pra mim se vocês gostaram, o que vocês estão gostando, o que vocês acham que a gente poderia melhorar. Sempre são bem-vindas aqui as sugestões de vocês, tá bom? Beijo grande, excelente final de semana. Tchau, tchau.